Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir trabalhando na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante a você que se prepara para concursos e vestibulares. Estamos falando de ótica geométrica, estamos trabalhando com espelhos esféricos. É uma sequência de vídeos. Já apresentamos propriedades e demonstrações de fórmulas. Vamos ver o que foi cobrado na FUVEST de São Paulo. A imagem de um objeto formado a 40 centímetros do espelho côncavo que tem f igual a 30 centímetros. F significa distância focal. A imagem formada sobre o eixo principal é real, que é a imagem real. É aquela que se forma com o cruzamento dos raios refletidos. Então, é a imagem real, ela é invertida e tem 3 centímetros de altura. Letra A determina a posição do objeto, letra B determina a altura do objeto e a letra C construir um esquema que represente a questão. Então nós vamos depois preencher isso aqui. Já que estamos falando de um espelho côncavo, aqui está ele representado. Vamos então para a letra A, determinar a posição do objeto. Bem, vamos começar anotando as informações dadas. A imagem de um objeto formado a 40 centímetros do espelho. Pessoal, isso é classificado como pelinha. Pelinha é uma medida, um valor, uma distância, que vai da imagem do objeto até o vértice do espelho. Então, isso é chamado de pelinha. Pelinha, nesse caso, então, 40 centímetros. Vamos anotar isso aqui para usar na equação. Outra coisa que nós sabemos. O espelho é côncavo e tem f igual a 30 centímetros. F significa distância focal. 30 centímetros. É uma distância que vai do vértice ao foco. A imagem é formada sobre o eixo principal e é real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Pessoal, observe isso aqui. Isso é o I, a altura da imagem. Como ela é invertida, nós conhecendo as propriedades, você está vendo aí, quando nós temos uma imagem invertida, esse I é negativo. Então, eu vou colocar menos 3 centímetros. É importante fazer essa dedução. Vamos, então, usar a equação de Gauss. Ele diz o seguinte, que 1 sobre o F é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Então, vamos substituir. É 1, o F é isso aqui, é o 30, distância focal. 1, é isso que eu quero saber. Determina a posição do objeto, é a distância do objeto ao vértice. Então, fica aqui esperando. 1 sobre P'. P' é isso aqui, 40. Ok. Então, nós temos que isolar isso aqui e isso muda de lado e, consequentemente, muda de sinal. Então, é 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 igual a 1 sobre P. Resolve isso aqui. Tem várias maneiras. Pode fazer mínimo, múltiplo comum. Vamos multiplicar. 30 vezes 40 dá 1.200. Ok? Agora, cruzado. 40 vezes 1 é 40, menos 30 vezes 1, 30. Isso é igual a 1 sobre o P. Aqui nós vamos ter 40 menos 30 é 10 sobre 1.200. É igual a 1 sobre P. Então, nós vamos cortar um zero com zero, vai ficar, eu vou seguir aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 120, que é igual a 1 sobre P. Agora, multiplica em cruz. P vezes 1 é P, e 120 vezes 1 é 120. Então, 120 centímetros. Então, é o P. É a letra A. A posição do objeto. Então, essa é a distância do objeto ao vértice. Então, 120 centímetros. Fizemos a letra A. Então, aí está todo o desenvolvimento. Agora nós vamos usar essa outra equação para encontrar ou determinar a altura do objeto. É essa aqui, ó. I sobre O é igual a menos o P' sobre o P. É uma proporção, ou seja,
A altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem ao vértice está para a distância do objeto ao vértice. Ok? É isso que está dizendo aí. Aqui está o I. É esse aqui. Foi importante essa interpretação, ele é negativo. Então é menos 3 sobre o O, que é igual menos pelinha. Aqui está o pelinha é 40. Então tem aquele menos ali, vai ficar menos 40. Menos da forma. E o P nós encontramos agora 120. Está tudo aí. Então multiplicando em cruz, nós vamos ter menos 40O, que é igual, aqui vai dar menos 360. Olha, tem negativo dos dois lados, vai ficar positivo essa resposta. Mas vamos lá. O O vai ser igual a menos 360 dividido por menos 40. Claro, 360 por 40 dá 9, e é positivo, porque dividiu os sinais iguais. Então, determine a altura do objeto, é exatamente esse outro. Vamos marcar aqui. 9 centímetros. Ok, 9 centímetros. É a altura do objeto. Construa um esquema completo sobre a questão. Então agora nós vamos trabalhar com a representação do espelho esférico côncavo. Vamos anotar os dados que nós precisamos aqui. Coloquei todos os dados aqui. O pelinha é 40, pelinha é a distância da imagem ao vértice. O P é 120, P é a distância do objeto real ao vértice do espelho. O I é a altura da imagem. Coloquei já o negativo aqui, porque a imagem é invertida, está no enunciado. O F é a distância focal e o O é a altura do objeto real. Então vamos marcar essas distâncias, para ficar o mais coerente possível, embora não esteja em escala. Aqui nós temos, ó, vértice, aqui eu tenho foco, aqui eu tenho centro de curvatura e o nosso objeto vai estar aqui, ó, nessa posição. Vamos lá, marcar a distância focal. Aqui está, 30. É tudo centímetro, 30 centímetros. Observe o seguinte, pessoal, se isso aqui é 30 e aqui é o centro de curvatura, exatamente aqui é a metade. Então nós vamos ter 60 até aqui. Vamos marcar então. Então aqui nós temos 60 centímetros. Tudo é centímetro. Então tem 60 centímetros. Observe o seguinte, ele está dizendo que a imagem do objeto formado a 40 centímetros do espelho. Então, se tem 30 até aqui, tem 60 até aqui, o 40 eu estou colocando aqui. Então, essa imagem vai ser formada aqui e invertida. Então, vai ser mais ou menos nessa direção aqui. Vamos ver se fica coerente. Outra informação. O P é 120, então é a distância do objeto ao vértice. Então, nós temos que considerar isso aqui. O objeto tem 9 centímetros. Vamos representar esse objeto, então, aqui. Ó. Então, aqui está o objeto real. 9 centímetros é a sua altura. Então, agora vamos lembrar dos raios particulares. Se eu tiver um raio incidente paralelo ao eixo principal, esse raio vai refletir passando pelo foco. Exatamente aqui. Vamos fazer essa indicação. Então, aqui está o raio incidente, toca no espelho, tem a reflexão. Então, ela necessariamente passa pelo foco, ok? Isso é chamado raios particulares. Um outro é aquele que diz, quando o raio incidente passar exatamente pelo centro de curvatura, a reflexão acontece sobre ele mesmo. Então, esse raio aqui, ó. Vamos representar também. Então, aqui está, esse raio incidente passou pelo centro de curvatura. Então, incidente, aqui está a indicação de incidente. Essa propriedade diz que a reflexão ocorre sobre ele mesmo. Então, aqui está a indicação da reflexão.
Então, evidentemente que a imagem se formou aqui nesse cruzamento. Vamos colocar essa imagem aí também. Aqui está a imagem, ela é invertida. Ela está exatamente a 40 centímetros do vértice. Se eu tenho 30 até aqui, evidente que agora que eu tenho 40. Ok, pessoal, não precisa marcar mais nada. E essa imagem que nós temos aqui é chamada de real, porque ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Esse raio refletido, esse raio refletido. Nesse cruzamento, nós teremos a indicação da imagem. E como ele disse, é formada sobre o eixo principal. Então é evidente que tem que ser isso aqui. Ok, está tudo feito. Determina a posição do objeto, 120 centímetros. É essa medida aqui, ó, 120 centímetros. Vai do objeto ao vértice. Determina a altura do objeto, aqui está, nós achamos 9 centímetros. E construir um esquema completo para a questão. Está feita a representação. Gostou desse exemplo? Então, pessoal, não se esqueça, é muito importante que você dê like para os vídeos, que você compartilhe, que você faça a inscrição. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Os nossos vídeos são assim, diretos, simples, fazendo anotações, resolvendo exercícios, como se você estivesse trabalhando no seu material, no seu caderno. Ok? Veja a nossa playlist completa. Até o próximo vídeo. Fortalecendo o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Tchau!